Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta e todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas Escrituras. Eles estão de acordo com as Escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Vamos recomeçar no verso 33. Um professor mestre é aquele que é profundamente versado nas Escrituras, puro, livre de luxúria e um perfeito conhecedor de Brahman, ou seja, aquele que chegou ao final do seu percurso, que cumpriu todas as etapas anteriores, desenvolveu todas as qualidades que são essenciais e as mantém, e que chegou ao final, não é? Que é um perfeito conhecedor de Brahman, ou seja, é uno com Brahman. Ele está continuamente estabelecido em Brahman, já não há flutuações nos estados. Calmo como uma chama quando o seu combustível é consumido. Um oceano de amor desprovido de segundas intenções. E um amigo de todas as boas pessoas que com humildade se entregam a ele. Esta parte é muito importante. Um amigo de todas as boas pessoas que com humildade se entregam a ele. Com os outros, terá a postura adequada ao que for necessário. E depende de cada mestre, qual o seu propósito, depende de uma série de coisas. Então, um mestre, ele não se mostra sempre da mesma forma, depende de quem o olha. Como nós viremos depois, mais para a frente, que não é tão simples assim saber quem é mestre e quem não é mestre. Até porque tem a ver com aquilo que podes ver, não necessariamente com aquilo que é. Que o buscador se aproxime do mestre com devoção e reverência. Isto é muito importante, porque senão ele está-se a aproximar de uma outra pessoa, não de um mestre. Mesmo que ele seja um mestre, ele não terá o espaço para receber um mestre. Isso por várias razões, por imaturidade, por a sua busca não ser tão relevante assim, não ser divina, não ser o mais importante da sua vida, o propósito da sua vida. Então, apenas quando essas coisas estão no seu lugar, ele se poderá aproximar do mestre com devoção e reverência. E já tendo adquirido um certo nível de tranquilidade, como vimos anteriormente. Porque só com esse nível de tranquilidade é que poderá vir com devoção e reverência. E a devoção e a reverência é um transbordo do coração, não é? Tem, hoje em dia, a etiqueta da espiritualidade, as pessoas se apresentam a um professor, a um mestre, com reverência, mas a reverência é apenas um gesto, ainda não é a consequência do transbordo devocional e que traz a reverência junto. Depois que agradar o mestre com a sua humildade,
amor e serviço, deixa que pergunte o que quer que haja para saber acerca de Atman. O que significa isto, agradar o mestre com a sua humildade, amor e serviço? Não é? Pode ser interpretado como deixar alguém satisfeito. Mas o olhar do mestre só fica satisfeito quando ele percebe que essas estruturas que se mostram são verídicas, verdadeiras, que têm profundidade. Então, ele pode vir todo humilde e, se é um gesto vazio, o mestre pode optar por não ser simpático, por ser exatamente o oposto, para ver se aquela humildade continua lá. Ou, a longo prazo, pode colocar em muitos trabalhos diferentes para ver se aquela humildade persiste, se ela está lá realmente ou se é uma aparência apenas, não é? Amor, vendo esse amor, até que ponto é que ele tem a ver com o investimento ou é autêntico? E serviço, durante o serviço, é nesse serviço que é prestado ao mestre que se torna o palco para que o mestre tenha a possibilidade de ver e de mostrar também ao discípulo como é que as coisas estão e para onde elas precisam de ir. E quando tudo estiver no nível em que deve estar, e não antes, pergunte o que quer que haja para saber acerca do Atman. Porque aí já vai fazer sentido. O mestre, amigo de todos os devotos, não é? Ó mestre, amigo de todos os devotos, eu me prostro em reverência a teus pés. Ó oceano de ilimitada compaixão, eu caí no oceano do mundo. Me salva com esses olhos firmes que derramam infinita graça como néctar. As palavras do buscador sincero, não é? Que tem a noção de onde é que ele está realmente, de qual o valor de chegar perto daquele mestre e do que significa o ensinamento que ele está à procura. Estou ardendo no incêndio da floresta mundana, que nenhum homem pode extinguir. As más ações do passado me impulsionam como enormes ventos de um lado para o outro. Estou cheio de medo, eu procurei refúgio em você. Me salve da morte, não conheço outro abrigo. Este é o estágio em que o discípulo está realmente pronto para receber o ensinamento. Porquê? Porque aqui não são só palavras vazias, estamos a partir do princípio, tudo isto é retratado num diálogo entre mestre e discípulo, e este discípulo já é um discípulo pronto, não é? Está pronto para... Porque estas mesmas palavras são repetidas muitas vezes, mas a realidade não é essa. Então o que é que isto diz? Eu percebi onde estou, não é? Estou ardendo no incêndio da floresta mundana, não tem nada de inocente, eu estou queimando lá, é um incêndio que me consome e que nenhum homem pode extinguir. Percebeu que as más ações do passado impulsionam como enormes ventos de um lado para o outro. Estou cheio de medo, porque eu percebo o nível da prisão onde eu me encontro. Eu procurei refúgio em você. Significa, eu me prostro a seus pés, eu me entrego a seus pés e eu não quero mais nada deste mundo. Não tenho mais nenhuma segurança, mais nada, só me interessa estar aí. Este buscador não tem para onde voltar. Não tem como voltar para o mundo. Então só tem duas opções. Ou vai ficar estagnado, parado, ou vai andar para a frente. Me salve da morte. Me salve da morte, ou seja, ele está em busca de imortalidade. Porque aquele que não é salvo da morte não é salvo de um próximo nascimento. E por aí vai, sucedendo. Não conheço outro abrigo. Não conheço outro abrigo. Não tem como voltar para trás para o mundo. Não tem mais nada onde eu possa encontrar segurança. Eu sei que é aqui o meu lugar último para a transcendência, a teus pés. Então este é o estágio em que ele está pronto para o ensinamento.
Antes disto, como, vou ficar em um tempo, vou passar a ter uma experiência, isto não é nada ainda. Existem almas puras que alcançaram a paz e a grandiosidade. Eles trazem o bom para a humanidade como a próxima primavera. Eles próprios atravessaram o terrível oceano deste mundo. Sem nenhum motivo egoísta, eles ajudam outros em sua travessia. Trabalhar é da própria natureza destas almas, da sua própria vontade, o curar as aflições alheias, assim como a lua, da sua própria vontade, arrefece a terra quando esta é chamuscada pelos raios ferozes do sol. O veículo dos teus lábios foi mergulhado e cheio da doçura da bem-aventurança de Brahman. Verte tuas palavras de Brahman como gotas de néctar sobre mim. Elas são purificadoras, confortantes e maravilhosas de se ouvir. Então, este buscador, ele encontra o prazer no ensinamento da liberdade, nas palavras da verdade, da experiência última de realização. E ele sabe que aquele mestre está lá, é esse Brahman, não é? E que suas palavras estão embebidas daquilo que ele chama néctar. Porquê que é néctar para ele? Por causa da sua consciência da preciosidade que elas representam dentro da sua busca por liberdade. Mestre, eu estou sendo consumido pelo calor flamejante desta vida mundana, tal como as chamas num incêndio florestal. Abençoados são aqueles em quem teus olhos repousam, mesmo que por apenas um momento. É assim que os aceitas e fazes deles teus. Isso é verdade. O outro lado já não é tão verdade. Porque o mestre faz deles seus, não quer dizer que eles façam seus o mestre. Não é? Por isso é que aquele estágio de entrega absoluta, não tenho mais para onde voltar, e não é porque não tenho opção, é porque já não cabe. Não é? É o estágio ideal para receber instrução. E isso só se vê com o tempo. Não é? Proferiu estas palavras e está visto, já disse, está dito. Não, isso é testado pelo tempo. Se a mente não volta ainda para certas coisas, se polariza no mesmo sentido, demora tempo para ver isso. Como posso eu atravessar o oceano deste mundo? Qual deveria ser o meu objetivo? Que caminho devo eu percorrer? Não conheço nenhum. Sê gracioso, mestre, me salva. Me diz como terminar com as misérias desta vida terrena. Não retenhas nada. Método de instrução. Chamuscado pelas terríveis chamas de incêndio da floresta do mundo, o discípulo fala estas palavras. A grande alma olha para o discípulo que assim procura refúgio nele, e nele apenas. E seus olhos estão molhados pelas lágrimas da piedade. Imediatamente ele liberta o seu discípulo do seu medo. Que lágrimas de piedade são estas? O mestre se emocionou com as palavras do discípulo. Não, as palavras eram sinceras, saíram do coração do discípulo e foram diretamente para o coração do mestre. E essas lágrimas são o reconhecimento dessa veracidade, a experiência da veracidade das palavras. Este discípulo que procurou sua proteção é um que anseia por liberdade, que cumpriu adequadamente os seus deveres, cujo coração se tornou tranquilo e que atingiu uma mente calma. O sábio e homem santo, por compaixão, começa a instruí-lo na verdade. Então, este discípulo procurou a sua proteção. Primeiro passo. Anseia por liberdade fundamental. Cumpriu adequadamente os seus deveres, muito importante. Que deveres são estes? Os deveres relativos ao seu estágio de vida, não é? E sendo o único dever que se sobrepõe a todos eles, é o dever pela busca pela verdade. Quando sincero, não como uma fuga dos outros deveres. Mas há certos deveres que precisam ser cumpridos. E então, aqui no caso, né, que cumpriu adequadamente em relação ao seu estágio de vida, às suas condições,
e que está em busca de liberdade e não fugindo dos seus deveres. Cujo coração se tornou tranquilo, ou seja, tudo o que já falámos de tranquilidade anterior, que já se ganha uma boa distância dos objetos sensoriais, está fugindo deles, desinteressado deles, já tem uma boa medida de autocontrole e por aí fora. O sábio e homem santo, por compaixão, nada mais existe, além que isso, até porque o sábio é Brahman, já não é o indivíduo, começa a instruí-lo na verdade. O mestre fala: ó homem prudente, não tenhas medo. Para ti não tem qualquer perigo. Existe uma forma de cruzar o oceano da vida mundana. Eu vou revelar a você aquele método pelo qual os sábios chegaram à outra margem. Vamos lá. O homem prudente, aquele que já está cauteloso em relação a tudo o que já percebeu ser contrário ao seu processo de liberdade, para ti não tem qualquer perigo. Para ti que chegaste aqui desta forma, com essa atitude, com esse posicionamento, nesse nível de evolução em que te encontras, de predisposição, de ânsia por liberdade, para ti não tem qualquer problema, perigo. Existe uma forma de cruzar o oceano da vida mundana. Existe uma forma para ti, que estás nesse nível de despojamento e já tens essas qualidades que são essenciais. Para ti existe essa forma. Eu vou revelar a você aquele método pelo qual os sábios, aqueles que tinham chegado já nesse nível, não é? Chegaram na outra margem. Então, estes ensinamentos são pautados pelas Escrituras, porque elas são um marco. É uma escritura. O próprio nome já diz tudo, não é? E aquilo que os mestres despertos falam não tem como ir contra a Escritura. Contradições qualquer um encontra a todo momento, porque são referências indiretas à verdade última. E às vezes mudam o ponto de vista, o de baixo para cima ou de cima para baixo. E parece que é conflituante. Mas a chave da sabedoria é aquilo que mostra que não tem conflito nenhum. Se tem, tem problema. Existe um método potente de colocar um fim ao horror desta vida mundana. Através dele, poderás atravessar o oceano do mundo e alcançar a mais elevada bem-aventurança. Meditação no significado da verdade, assim como é ensinada em Vedanta, leva à mais alta iluminação. Por este meio, a miséria da vida mundana é completamente destruída. E a meditação entra por vários graus e vários estágios. Desde o início, para desenvolver aquelas qualidades, é uma ferramenta fundamental, até a este nível, este estágio em que já desenvolveu tudo aquilo, e agora pode-se concentrar, pode meditar. Por concentrar em meditar, como iremos ver, é diferente. Pode meditar no significado da verdade, assim como ela é ensinada. Porque a verdade pelo mestre é passada e as palavras elas têm um significado. E é ganhar a sintonia, que só apenas através da devoção é possível, com o mestre, para tocar o significado real das suas palavras, para nele meditar. Fé, devoção e a constante comunhão com Deus através de oração são declarados pelas Sagradas Escrituras serem os meios diretos de libertação do buscador. Para aquele que se mantém neles vem a libertação da escravidão da consciência física, que foi forjada pela ignorância. Termos estes iremos ver. E aqui quando falamos fé, devoção e constante comunhão com Deus através da oração, da comunicação direta, não é?
já estamos a falar de um outro nível de fé, porque este discípulo já tem todas aquelas qualidades num nível aceitável. Para uma pessoa comum, num alto nível. Por estares associado à ignorância, por estares associado à ignorância com a ignorância, o Atman supremo em ti parece estar sob escravidão do não Atman. Por estares associado à ignorância, ou seja, ao mundo, aos objetos sensoriais, através do complexo corpo-mente, ignorância, com a ignorância que se fala aqui no caso é a identidade real, confusa com este objeto, se associa à ignorância. Então, o complexo corpo-mente o complexo corpo-mente, embora o ser humano veja como o eu, não é. Isto é cenário. Quando se fala estar associado à ignorância, é com o cenário, sendo o complexo corpo-mente parte desse cenário. Estar associado à ignorância com a ignorância, que é essa confusão de identidade entre aquilo que eu realmente sou versus aquilo que aparento ser, ou seja, o ego. O Atman supremo em ti parece estar sob a escravidão do não Atman, do complexo corpo-mente e os seus arredores. Esta é a única causa do ciclo de nascimentos e mortes, esta ignorância. E a associação à ignorância, uma consequência, tal como os nascimentos e as mortes. A chama da iluminação, que é acendida pela discriminação entre o Atman e não Atman, irá queimar os efeitos da ignorância até às suas raízes. Até àquela confusão primordial, começando pelo desenraizar do mais grosseiro, dos objetos sensoriais, até aos órgãos sensoriais, aos órgãos de percepção, ação, por aí fora. Mas iremos passar lá. Perguntas do discípulo. O discípulo fala: Mestre, por favor, escuta a pergunta que lhe estou prestes a perguntar. Me sentirei abençoado se eu puder escutar uma resposta dos seus lábios. Até porque é que ele se sente abençoado? Afinal, ele não tem a visão de que ele pergunta e tem direito a uma resposta, como a maioria dos buscadores. Ele sabe que até para ouvir os ensinamentos mais elevados precisa de um certo grau de pureza, mérito e bênção. Então ele vai fazer a pergunta, mas ele sabe que se ouvir a resposta, porque não é um direito, ele está sendo abençoado. E é essa sua noção de bênção e de reverência e de devoção que é o terreno fértil para o ensinamento dar frutos. O que é realmente esta escravidão? Como começou? Em que está enraizada? Como um homem se liberta dela? O que é o não Atman? O que é o Supremo Atman? Como podemos discriminar entre ambos? Por favor, me responda. O mestre fala: És realmente abençoado. Estás-te aproximando do objetivo final, porque estas perguntas dizem respeito a alguém que já está ficando pronto, olhando além do óbvio e questionando as premissas de tudo o que ele considera a realidade. Através de ti, toda a tua família se purificou, porque anseias te libertar da escravidão da ignorância e chegar a Brahman. Então, na medida em que um buscador avança nesta direção, ele está purificando toda a sua ancestralidade, todos os seus parentes, todos os que estão ligados a eles. Os filhos podem libertar os pais de suas dúvidas, mas nenhuma outra pessoa pode libertar o homem da sua escravidão. Ele terá de ser ele mesmo a fazê-lo.
aqui é libertar os pais das suas dívidas, não dúvidas, não é? O que isto quer dizer é que nas coisas externas, em tipos de endividamentos ou a ausência de liberdades externas, a influência de outros pode fazer a diferença, pode fazer por ti. Agora, a liberdade da ignorância primordial, só o próprio ignorante pode fazê-la. Os outros podem aliviar o sofrimento causado pelo fardo que pesa no topo da cabeça, mas o sofrimento que vem da fome e outros que tais apenas podem ser aliviados por si mesmo. Então, uma carga que está sobre o teu corpo, alguém pode chegar e tirar. A fome, ou seja, algo que é mais íntimo, mais interno, tens que ser tu a resolver. O homem doente que toma remédio e segue as regras da dieta é visto se restabelecer em saúde, mas não pelos esforços alheios. Fácil de entender. A visão clara da realidade poderá apenas ser obtida através dos próprios olhos, quando eles forem abertos por insight espiritual. Nunca pelos olhos de um outro observador. Através de nossos olhos aprendemos qual o aspecto da Lua. Como poderíamos aprender isto através de olhos alheios? Então, ouvir falar sobre ou esperar que alguma coisa venha trazer, não é? Nada disso é a realidade, nada disso é verdade, nada disso é iluminação. Não é? Só poderá ser obtido, mais uma vez, quando eles forem abertos por insight espiritual. Insight, neste caso, revelação, quando a verdade se revelar. Os nós que nos amarram por causa da nossa ignorância, nossos desejos luxuriosos e os frutos do nosso karma. Como poderia alguém, além de nós próprios, os desamarrar, mesmo no decorrer de várias eras? Mais uma vez, ninguém pode fazer isto além de ti mesmo. Sendo a origem destes nós a ignorância, não será através da ignorância que eles serão desamarrados. Nem pela prática do yoga, nem pela filosofia do Sankhya, nem por boas ações, nem por aprendizado vem a libertação, mas apenas através da realização de que Atman e Brahman são o só, de nenhuma outra forma. Então, a prática do yoga tem o objetivo da liberdade, de atingir essa comunhão, esse yoga, essa união entre o Atman e o Paramatman, entre a alma individual e a alma universal, entre o homem e Deus. Não é? Mas só a prática sem essa realização, sem essa união, ela não resolve a ignorância. Então tudo isso são meios, ajudas para, mas apenas a realização do Atman Então, todas estas coisas, boas ações, aprendizado, prática de yoga, tudo ajuda. Tudo prepara. Mas é a contemplação ininterrupta e a experiência direta que traz a libertação. É o dever do rei agradar o seu povo, mas nem todos que agradam o povo são adequados para ser um rei. Pois o povo pode ser agradado pela beleza da forma de uma vina e pela habilidade pela qual as cordas são manuseadas. Erudição, discurso bem articulado, riqueza de vocabulário e habilidade em falar das escrituras. Estas coisas dão prazer aos instruídos, mas não trazem libertação. Então podes saber bastante, não é? Seres erudito, ter um discurso bem articulado e riqueza de vocabulário. E gostar de falar sobre estas coisas. Não é? Outros vão gostar de ouvir, mas nada disso traz a libertação se não houver a profunda contemplação em tudo isso, se for apenas um exercício de prazer sensorial ou mental. O estudo de escrituras não dá frutos enquanto o Brahman não for experimentado. E quando o Brahman for experimentado, será inútil ler as escrituras. Não é?
Então todos os ensinamentos, eles não são Brahman, não são a libertação, eles ajudam, apontam para algo que transcende a sua natureza. E são muito úteis, indispensáveis para quem está fazendo essa jornada. Mas chegando no final da jornada, nada disso é necessário. Uma rede de palavras é como uma floresta densa que faz com que a mente vagueie indiscriminadamente. Portanto, aqueles que sabem isto é verdade, devem lutar duro para experimentar Brahman. Então, todo o conhecimento teórico, de certa forma, ele ajuda, facilita a movimentação da mente e suas viagens através dos conhecimentos. E isso não leva à realização final. Pelo contrário, a contemplação do significado é algo diferente do viajar através das palavras e dos ensinamentos. É o contemplar no significado que é algo fixo. Quando o homem foi mordido pela cobra da ignorância, ele só poderá ser curado pela realização de Brahman. Qual a utilidade dos Vedas, escrituras, encantos ou ervas? Mais uma vez, exaltando que, embora isso sejam ajudas e são, nada disso substitui a realização de Brahman. São tudo meios para um fim. Ou seja, não se agarrar a essas coisas promovendo um estilo de vida e entendendo que isso é só um instrumento para algo que está além da natureza desses instrumentos. E por aqui vamos fazer uma pausa. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.